Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aulinha aqui no canal. Meu nome é Danúbia, sou professora de Biologia. E a gente vai começar a falar de gametogênese, que é a formação dos gametas, tá? Primeiro, nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre espermatogênese, que é o processo de formação do gameta masculino. Então, o que seria espermatogênese? O processo no qual vai ocorrer a formação dos gametas masculinos, que a gente conhece como os espermatozoides. Então, nesse processo ele vai ocorrer, certo, nas glândulas sexuais ou gônadas do sexo masculino, que são os testículos, tá? Aqui no quadrinho, tá? Nessa imagem, eu tenho o sistema reprodutor, tá? Masculino. Tenho aqui a uretra, certo? O pênis e o testículo. Dentro desses testículos vão ter, que a gente também chama, os testículos, eles vão se localizar na cavidade abdominal, a gente chama isso de bolsa escrotal. Eles possuem, dentro desses testículos, eles vão ter canais, que a gente vai ver mais na frente, e esses canais, certo, é onde vai ocorrer essa produção dos espermatozoides, tá? Então, aqui eu tenho o epidídimo, o canal diferente, que é o canal onde vai passar, certo? Aqui, percorrer o caminho dos espermatozoides, a vesícula seminal e a próstata, tá? Então, os testículos, eles vão se localizar nessa cavidade abdominal, tá? Na bolsa escrotal. Eles possuem uma temperatura de até 1 grau, certo? A menos que a temperatura corporal, que é para manter esses espermatozoides numa temperatura ideal. E esse processo, né, de formação de espermatozoides, ele vai se iniciar, de amadurecimento, né, de maturação, vai se iniciar na puberdade e vai ocorrer até o fim da vida do homem, tá? Então, ele fica mais intenso na puberdade, mas ocorre durante toda a vida do homem, diferente do que ocorre com as mulheres, que a gente vai ver quando for estudar o processo de formação do gameta das mulheres. Então, normalmente, essa espermatogênese, ela dura, em média, 7 semanas, esse processo, tá? Então, nos testículos, como eu falei, vai ser encontrados milhares de tubos finos e enovelados. Esses tubos finos e enovelados a gente chama de tubos seminíferos, tá? Que vai ser onde vai se localizar as espermatogônias. Então, essas espermatogônias que vão se multiplicar, vão sofrer aí processos, tá, de meiose para formar os espermatozoides. E após a produção dos espermatozoides, eles vão migrar, tá? Vão ficar armazenados ali migrar e vão ficar armazenados no epidídimo até a sua completa maturação. A gente vai ver esse processo passo a passo, tá? Então, aqui eu tenho os testículos. Dentro do testículo, eu tenho o epidídimo, certo? O túbulo seminífero, que é esses enovelados aqui que a gente falou, que é onde vai ocorrer esse processo de maturação, tá? Aí, aqui, de multiplicação, né? Desenvolvimento dos espermatozoides, que é um tecido. Eu tô mostrando aqui nessa imagem o que seria uma espermatogônia, que seria a célula que vai dar origem aí ao espermatozoide. O espermatócito primário, que já sofreu uma meiose, o secundário, e as espermátides, que vão sofrer maturação até virar o espermatozoide, certo? A gente vai ver passo a passo isso aí. Bom, então vamos começar com as fases da espermatogênese. Primeiro, a gente tem a fase proliferativa, ou de multiplicação, tá? Então, durante essa fase embrionária do indivíduo, formam-se células germinativas, que nos testículos maduros, né, na puberdade, elas vão dar origem às espermatogônias. Aí, após passar esse processo, né, de mitose, vai sofrer uma série de mitose, tá? Essas células. Aí, após passar esse processo de mitose, que é o de multiplicação, né? Na mitose, se vocês lembram, vai haver o quê? Uma célula, a célula de origem, que a gente chama de célula-mãe. Ela vai dar origem a cópias, duas células iguais, certo?
E essa cópia, essa célula, ela tem, né, o mesmo número de cromossomos, tá? Ela é uma célula diploide, então ela vai formar duas células também diploides, ok? Aí isso aí tudo ocorre na multiplicação. Vamos ter duas mitoses, tá? Então no início da espermatogênese vai ocorrer através de espermatogônia, células diploides. Aí depois que se for haver essas multiplicações, aí a espermatogônia, que também é diploide, ela vai se multiplicar aí para poder entrar na primeira meiose, para dar origem aí ao nosso espermatozoide. Então, nessa fase proliferativa ou multiplicação, vai ocorrer mitoses, tá? Inclusive da espermatogônia, que é para haver multiplicação celular. E essas mitoses vamos ter células idênticas, tá? Então, as células de Sertoli, localizadas ao redor do túbulo seminífero, é que vão ser responsáveis pela sustentação dessas espermatogônias. Então aqui eu tenho as minhas espermatogônias, certo? Que sofreram mitose, a multiplicação. A partir delas é que vai sofrer meiose e vai formar os espermatócitos, tá bom? Para dar origem ao espermatozoide. E quem está nutrindo aqui são essas células aqui de Sertoli. Então, primeira fase, proliferação, multiplicação, vai ocorrer mitose. Fase de crescimento. Então, durante essa fase, as espermatogônias, elas vão crescer, né? Vão aumentar o seu volume, tá? Do citoplasma, né? Então, se vocês lembrarem, para poder ocorrer a meiose, né? As células, a divisão celular, antes de ocorrer uma divisão celular, a célula entra na fase de intérfase. Então, nessa fase de intérfase é que vai haver aí um aumento do citoplasma, um crescimento, né, da célula para um momento para que ela ocorra aí a divisão, certo? A divisão celular. Então, a partir daí, ela vai se dividir, né, e dar origem aos espermatócitos, tá? Então, eu tenho aqui. E esses espermatócitos, tá, primário, eles são diploides, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a minha célula original sofreu mitose, se multiplicou na fase lá de proliferação, né, multiplicação. Aí ela, como é cópia, né, ela continua com o mesmo material, tá, genético. Aí formou aqui uma outra célula, tá, que seria a outra, essa espermatogônia formou aqui uma outra célula também diploide, e essa célula aqui é que vai entrar em intérfase e vai, tá, sofrer a primeira meiose, tá, meiose 1, por isso que o espermatócito a gente chama de espermatócito primário, tá. Aí desse espermatócito aqui primário, ele também, se vocês lembram, né, na meiose, os cromossomos vão ser reduzidos à metade, assim, na metade, tá. Então, de 2N eu já tenho aqui, ó, duas células N, tá? Aí ele vai sofrer outra meiose, por isso que vai ser espermatócito secundário para formar as espermátides. Então, a fase de maturação, tá? Vai ocorrer aqui o espermatócito primário, ele vai sofrer a primeira divisão, né? Meiose, por isso que ele é chamado de espermatócito 1, porque ele sofre a primeira meiose 1. Ele vai originar duas células filhas haploide, tá? Chamadas espermatócitos secundários. Esses são chamados espermatócitos 2 também, porque eles vão sofrer a meiose 2. Aí, como sofreram meiose, os espermatozoides secundários são haploides, certo? Com cromossomos ainda não, que não vão se duplicar, né? São haploides. Então, após a segunda divisão meiótica, os dois espermatócitos secundários, eles vão originar 4 espermátides N, haploides. Após formados os espermátides, eles vão entrar no processo de espermiogênese, tá? Então, aqui eu tenho minhas células germinativas, sofreu mitose, né? Aí originou duas cópias, mais mitose, espermatogônia, vai dar origem ao espermatócito 1, que vai sofrer a meiose, primeira meiose 1. Depois ele vai, espermatócito 2, meiose 2 aqui, formando as minhas 4, tá, espermátides,
que vão entrar no processo de espermiogênese para formar os meus espermatozoides. Bom, e o que é o processo de espermiogênese? Então, na espermiogênese, que é a fase final do processo, as espermátides, né, aquelas 4 célulazinhas haploides, elas vão sofrer mudanças, tá, para formar o espermatozoide. Então, dentre as principais modificações que a gente vai ver é o seguinte: vai ocorrer uma formação do acrossomo, a formação do acrossomo, que a gente diz, tá? Essa estrutura, ela vai se formar a partir do complexo de Golgi, né, complexo golgiense, e ela vai se destacar porque vai ter várias enzimas que vão ajudar o espermatozoide a penetrar, certo, no óvulo. Então, essas enzimas é que abrem lá, né, o caminho para poder ele fecundar. Vai haver o núcleo, vai se condensar, vai se alongar, vai se perder parte aí do citoplasma, vai se formar o flagelo, que vai ser responsável pelo movimento, né, a mobilidade do espermatozoide. Então, na espermiogênese vai ocorrer esses processos aqui. E todo esse processo, gente, ele demora cerca de 64 a 74 dias, né? Divididos assim, tá? Segundo alguns livros. 16 dias num período de mitose das espermatogônias, 24 dias da primeira meiose, 8 horas na segunda meiose e cerca de 24 dias, né, para a espermiogênese, tá? No final desse processo é que a gente vai ter o espermatozoide todo formado, com cabeça, colo, cauda, que vai ser liberado no interior do túbulo seminífero. Então, é um processo até longo, não é tão rápido assim, mas que é contínuo por toda a vida do homem. Então, aqui eu tenho minha espermátide, que é a célula, né, que vai dar origem ao espermatozoide, aquela célula final do processo, tá, da espermatogênese, que é a espermátide, núcleo, complexo golgiense, mitocôndria. Ela vai aqui, ó, início da formação, vai formar o acrossomo, certo, que fica aqui na cabeça, né, do espermatozoide. Parte desse citoplasma vai se desfazer e começa o início do flagelo, tá? Aqui eu tenho o núcleo, o acrossomo, né, na cabeça, as mitocôndrias, que vai permitir, né, energia, dar ATP aí, formar ATP para poder o espermatozoide ter energia para se movimentar, tá? Então, como é a estrutura do espermatozoide? Então, ele é uma célula reprodutiva dos homens, se diferencia por ser uma célula móvel, né, ele se movimenta, capaz de se locomover até encontrar o ovócito, tá? Secundário feminino, que vai assegurar a fecundação. Aqui é a estrutura do espermatozoide, tá? O espermatozoide ele é dividido em cabeça. Aqui eu tenho a parte acrossômica, que é onde vai estar as enzimas, né? Vai ajudar na penetração. A peça intermediária, mitocôndrias, que vai ajudar na energia aqui. Membrana plasmática, tá? A cauda. Então, o espermatozoide ainda vai apresentar aí o acrossomo, que é a estrutura, né, que vai facilitar, certo? A penetração no óvulo. Ao penetrar no óvulo, gente, o que vai ficar é o material genético, tá? Toda a estrutura citoplasmática que o zigoto vai ter vai ser do óvulo. Aqui, essa cauda vai se perder, tudo isso vai ficar só um material genético ali, é o que vai se desenvolver. Isso aqui vai se deteriorar, né? Vai se desfazer no óvulo, tá? Mas ele penetra certo todinho aqui. Isso aqui ajuda a penetrar, tá? No óvulo. Então, ele possui enzimas que vai ajudar na penetração, além de conter o material genético com a transmissão, né, das características genéticas, né? Ele vai carregar aqui o material genético masculino. Então, vamos só resumir aí o geral do processo da espermatogênese, tá? Tenho aqui a célula germinativa, que é diploide, ela sofre mitose. Primeira mitose, 2 cópias, certo? Formam as espermatogônias. Aí essas espermatogônias vão sofrer novamente mitose e vai dar origem aqui a outras 4 células diploide.
essas células aqui vão sofrer meiose, certo? Meiose 1. Então, por ela sofrer meiose 1, ela é chamada de espermatócito 1. Então, quando sofre a meiose 1, ocorre a primeira divisão, certo? Nessa primeira divisão aqui, gente, nessa meiose 1, eu vou ter já reduzido, né? O material genético já está reduzido. Aí nessa segunda divisão eu tenho os espermatócitos 2, que é o que vai sofrer a segunda divisão, tá? Espermatócito 1, porque a meiose 1. Espermatócito 2, meiose 2. Aí ele entra na meiose 2 e forma aí no final 4 espermátides, tá? Essas espermátides é que vão amadurecer e vão formar entrar no processo de espermiogênese e vão formar os espermatozoides, tá? Sofrer aquele processo de maturação. Então, o processo de maturação é espermátide, aqui que se formou, vai ter a fase, o Golgi vai formar o acrossomo, tá? A fase acrossômica vai começar a desenvolver aqui um flagelo, certo? O núcleo vai se condensar, né? Perde o citoplasma até formar, certo? Essa estrutura aqui, que é o espermatozoide, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham entendido esse processo de formação aí dos espermatozoides. Qualquer dúvida, podem deixar aí nos comentários ou entrar em contato comigo, tá bom? Até a próxima e bons estudos. Fique com Deus. Tchau, tchau.